nós nos reencontramos para retomarmos os nossos estudos. Vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos, lembrando que estamos no livro segundo, no capítulo 4, Pluralidade das Existências. No estudo passado, nós vimos o tema da reencarnação, justiça da reencarnação, e entramos na terceira temática, que é encarnação nos diferentes mundos. Nós não encerramos esse tema, nós paramos na questão 178 e hoje nós retomaremos pela 179. Vamos compartilhar aqui a tela para a gente ir acompanhando paulatinamente aqui as questões, que a gente também possa ir fazendo as nossas reflexões. Retomando pela 179, Kardec faz a seguinte pergunta: os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau da perfeição? Não, é como na Terra. Há seres mais e menos adiantados. 180. Passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Aqui nós fizemos um grifo, né? Lembrando que essa questão sobre o organismo, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, a partir da questão 367 até a 370. Eu trouxe aqui rapidinho, né? Influência do organismo. A gente vai aprofundar essa questão nesse mesmo livro, só que um pouquinho mais lá para frente. Então, cena dos próximos capítulos. Eu sei que vocês são estudiosos, já devem ter ido lá, né, dar sua pesquisada, mas vamos. A proposta aqui do estudo é da gente caminhar devagarinho, né, fazendo a leitura, de questão a questão, fazendo o link, lógico, com as outras obras. Eu acho interessante, porque quando Kardec está abordando, né, sobre o mundo espírita, que é o tema desse livro segundo, né, eu acho interessante que na resposta você vê que o cuidado dos espíritos superiores, para nos trazer uma informação, eles têm que dar informação de acordo com o nosso entendimento. Então, eles vão fazer sempre analogia com o que a gente possa entender, né? Por isso que ele coloca aqui, os espíritos colocam, né? Não, é como na Terra. Ou seja, fazendo analogia de uma coisa que a gente pode, né, perceber e fazer a comparação. Então, assim como na Terra tem seres mais adiantados e menos adiantados, isso também se dá no mundo espiritual. Ele prossegue com a 180 que nós acabamos de ler, né? Que ele pergunta, passando deste mundo para o outro, ou seja, após o desencarne, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Qual é o meio que o espírito tem para se manifestar? O corpo físico, né? Numa próxima reencarnação. Por quê? Porque todo o progresso conquistado pelo espírito é um patrimônio dessa individualidade. Agora, dependendo da encarnação, das provas, da escolha das provas que ele vai passar, né, essa inteligência, ele pode manifestá-la ou não, de acordo com o caráter da reencarnação das provas que ele escolhe, né? Então, quando ele fala, não disponha dos mesmos meios, está falando do corpo físico, né? Isso vai depender da sua superioridade, ou seja, também tem relação com de que espíritos estamos falando, né? Quanto mais elevado o espírito, mais domínio sobre a matéria ele tem, mais consciência do cabedal de conhecimento que ele tem para manifestar.
mas também as condições do corpo. Por quê? Porque nós vemos também, em muitos casos, de. Vou usar uma palavra do século XIX, né, que o Kardec usava, idiotia. Hoje a gente tem síndrome de Down, a gente tem vários tipos de males que assolam o corpo físico, mas isso não significa que naquele ser que está passando por uma prova, como um síndrome de Down, ou seja lá qual for o outro impedimento, né, dele manifestar intelectualmente, não significa que ali não esteja um espírito elevado. A gente não pode medir a evolução de um espírito pela roupagem que ele veste, mas isso influencia na condição dele manifestar essa inteligência ou não, tá? A questão, ela parece complexa, e não é tão complexa, mas também não é tão simples. A coisa vai ficar mais clara, por isso que eu falei, quando a gente for avançando até chegar lá nas questões 367, onde ele vai explorar mais. Mas vamos seguir o passo aqui, né, do nosso mestre Kardec. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está nos conduzindo justamente, né, construindo primeiro um conhecimento para quando a gente chegar lá na frente, a gente entender melhor o que ele vai trazer. Porque já pensou se ele trouxesse essas questões antes, né? Ficaria complicado para a gente entender. Então, como um bom professor que ele é, vamos seguir o passo dele aqui. Deles, né? Dele, Kardec e dos espíritos. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Quando ele fala, sem dúvida eles têm corpos, alguém pode ter pensado, mas e os espíritos puros? Bem, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria. Para quê? Para atuar sobre a matéria. Então, nós não estamos falando de todos os espíritos. Estamos falando ainda aqueles espíritos que ainda precisam das provas materiais. E nós sabemos, conforme nós estudamos, nos outros capítulos anteriores, que o espírito, para poder atuar sobre a matéria, ele precisa estar revestido da matéria. Ou através de um médium de efeitos físicos, ou de um médium, né? Principalmente de efeitos físicos, para produzir fenômenos que ele possa atuar sobre a matéria. Isso a gente já vai ver lá no livro dos médiuns, né? Então, nós estamos falando ainda de alguns espíritos que ainda não alcançaram, né, um grau de pureza a ponto de não precisar mais da reencarnação. E ele continua afirmando que, apesar de ainda precisarem de corpos, vai diferenciar conforme o grau de pureza. Então, um mundo primitivo, lógico que precisam de corpos, de provas e expiações, como o nosso, precisa, mas não é o mesmo corpo, concordo? Já é um corpo menos denso. Mas se você for para o mundo de regeneração, continuam precisando, mas é mais sutil, ou seja, os corpos vão se sutilizando conforme o grau de depuração dos espíritos. 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Aqui os espíritos superiores respondendo, né? Nós.
espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais. Ou seja, não podemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Então, não é que os espíritos não tenham resposta para essa pergunta, mas eles só vão responder quando eles sabem que nós vamos alcançar o entendimento. E afirmam ainda: não podemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Por isso que a revelação, né, ela só vem de acordo com a capacidade, de nós entendermos e estarmos prontos para isso. E muitas vezes a gente não tem nem cognição, né, para entender. Eles aqui, os espíritos, quando eles trazem essas revelações, já tem muita coisa que a gente já tem uma compreensão, já temos capacidade para isso, mas exige ainda de nós um esforço. Mas nós já temos essa capacidade, né? E a gente acha complexo, né? Imagina se ele passa um pouquinho mais do ponto e começa a falar de coisas mais complexas. E no final ele completa, né? Aliás, o Kardec grifa isso, né? E isso os perturbaria. Kardec vai comentar essa resposta. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. O espírito é mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Encaram-na de frente sem temor e como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. É essa ainda uma graça da providência que, dessa forma, quer abreviar os sofrimentos. 183. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa quanto no vosso mundo. Vou fazer um comentário aqui, pelo menos da minha parte, né? Quando a gente estuda e começa a ler a doutrina espírita de uma forma geral, como eu ressaltei com relação à didática dos espíritos, né? E é uma coisa que nós fazemos aqui na Terra, né? A gente, quando vai ensinar alguma coisa para alguém, é mais fácil quando a gente dá exemplo, não é verdade? Quando a gente faz comparações, analogias e etc, né? Porque você parte do princípio, e o Kardec ele vai fazer muito bem isso, ele parte do conhecido para o desconhecido. Então, quando você vai ensinar alguém alguma coisa nova, primeira coisa que a gente se imune do que é? De algo que a pessoa já tenha um conhecimento para fazer uma comparação e trazer aquela comparação para a coisa nova que a gente quer dar.
O cuidado que nós devemos ter e redobrado quando a gente está estudando a doutrina espírita é que a primeira comparação que a gente vai fazer é com o nosso mundo material. Só que a gente não pode se prender ao nosso mundo material, à nossa ciência material, para tentar explicar o mundo espiritual. A gente vê muito essa confusão, não é verdade? E eu estou falando isso justamente por causa dessa pergunta aqui, né? Quando ele fala da infância. O que que a gente entende por infância, né? 0 a 7 anos, a gente vai fazendo, né? 0 a 7, 7 a tanto. Aí você tem infância, adolescência, e a gente fixa esse período na nossa cabeça. Lembrando que o tempo para cada orbe é de uma forma diferente. O tempo para o espírito é atemporal. Então, a gente é que precisa dessas analogias para poder entender. Quando o espírito fala, eu fiquei 300 anos, mas 300 anos é um tempo que para a gente é absurdo, né? E talvez para o espírito, cada espírito vai ter uma experiência com. Porque o tempo é relativo, né? Relativo àquela experiência que o espírito está passando. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, a infância, o tempo, o dia não é contado da mesma forma. Os espíritos afirmam que em toda parte a infância é uma transição, e uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa quanto no vosso mundo. A gente vai entender por que que ele fala que o nosso mundo é obtuso, porque ele vai citar exemplos, né, em outros mundos. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre. Ou seja, poder pode, né, mas nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau de sua elevação. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá encarnar, reencarnar? O grau de sua elevação. Então, uma coisa completa a outra, né? Agora, fazendo analogia com o estudante. O estudante pode escolher o colégio que ele vai, para onde ele vai. Quando a gente sai, né, de um ciclo, que a gente vai passar para o outro. Eu falo ciclo porque agora é ensino médio, né? Eu já até me perdi agora, né? Porque no nosso tempo era primeiro grau, segundo grau e faculdade, né? Agora mudou um pouco, né? Mas você vai sair de um ciclo para entrar no outro, você pode escolher a instituição que você vai estudar? Pode. Seriam os mundos, né? Pode. Mas, de repente, você está escolhendo um que é acima, né, daqueles conhecimentos que você ainda. Você não pode passar do primeiro grau para a faculdade, por exemplo, né? Por isso que ele completa aqui. Se o espírito nada pedir, para onde que ele vai? Vai para o grau de elevação, ou seja, vai dar continuidade aos estudos que ele está fazendo, né? Ele não pode pular etapas. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornados bons. Então, aqui também indicando que a matéria também está em evolução. E o Kardec comenta: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda as mais grosseiras. Eu acredito que isso daqui esteja bem claro, né? A gente só ressalta aqui que hoje, politicamente incorreto você falar raça, né? Então, agora, por que que a gente mantém na tradução a palavra raça? Porque você não pode modificar a obra do autor.
A gente já cansou de discutir sobre as adulterações, né? Então você não pode adulterar a obra. Você tem que fazer a tradução ipsilíteris. Do jeito que está escrito, você tem que fazer a tradução. O que nós precisamos é colocar uma nota de rodapé, indicando que no século XIX ainda não tinha esse conceito e utilizava-se essa palavra. Então, onde está escrito raça, a gente substitui por etnias. E, aliás, tem muitas traduções para o português que, dependendo da época que foram traduzidas, não tinha-se ainda o conceito de etnias. Então, até no nosso tempo, isso também é muito recente, né? E hoje que a gente tem todo um cuidado para não ferir suscetibilidades, né? Então, você fala uma coisa, todo mundo já quer te processar. E eu não acho errado, eu acho até que é correto a gente ter palavras adequadas para a gente se referir, né, às coisas. Eu acho que está certo. Mas só lembrando que a gente não pode simplesmente pegar um livro e alterar a obra do autor, né? Tem que fazer uma nota de rodapé. Aqui nesse caso, não tem nota de rodapé. Depende também muito do tradutor, né? A gente vê que tem tradutores que têm muito cuidado e outros nem tanto, né? E só ressaltando uma coisinha também, né? Às vezes a gente fala o tradutor. O problema não é só do tradutor. A gente viu o que aconteceu com as obras do Herculano Pires. Um monte de coisa errada. Foi o Herculano que escreveu aquilo? Eu tenho certeza que não foi. Algumas coisas são problemas da editora. Na hora de fazer a impressão, na hora de fazer a correção, né? Às vezes eles falham, e falham feio. Porque tem frases truncadas, tem frases erradas, palavras mal grafadas, tá? Então, às vezes nem sempre é culpa do tradutor, coitado, né? Que já tem um trabalho hercúleo, né? De fazer uma tradução, e às vezes as próprias editoras já não ajudam muito. O Mário, mas quando as pessoas criticam a palavra raça, elas estão totalmente erradas, pelo sentido que essa obra é do século XIX e ela tem que ser interpretada de acordo com o pensamento do século XIX. Não pode ser atualizada para o nosso século. É totalmente antitextual. Sim, com certeza. Mas é por isso que eu estou falando, né? A pessoa, esses grupos, esses movimentos, essas pessoas que fazem essas críticas, elas estudaram a obra, elas contextualizaram a obra. Tanto é que a FEB, pela Convenção de Berna, então, para manter a integridade moral, né, e intelectual do autor, que já está morto, a obra não pode ser adulterada. Então, qual é o processo para isso? É o que a gente acabou de falar. O processo é necessário que você traduza ipsilíteres e coloque as notas de rodapé. As notas de rodapé é para não ferir suscetibilidades dessas pessoas que muitas vezes, você falou, né? O que você falou está correto, mas essas pessoas estudaram a obra? Não estudaram. Agora, eu te pergunto, é só essa questão sobre raça que tem dentro dos livros de Kardec? Não é. Tem um monte de coisa aqui que precisa ser atualizada. Aliás, até para o nosso entendimento. Mas o que que incomodou? Incomodou essa raça. O problema é que cada um olha para o seu umbigo, né? Tão preocupado com a doutrina espírita? Não tão preocupado com a doutrina espírita. Se tivesse preocupado com a doutrina espírita, aí a gente eu não tão preocupado com isso. Mas, bem, por isso que se a gente está fazendo um estudo, e tem muita coisa que escapa da gente aqui, né? Muita coisa. Quando eu revejo nossos estudos, eu falo, nossa, eu podia ter feito melhor. A gente podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Escapa muita coisa.
Mas o que a gente consegue captar aqui, a gente tenta colocar. Então, por isso que essa questão, inclusive, vocês vão lembrar que não foi de hoje, isso foi lá no começo, lembra? Aí naquele dia mesmo eu grifei todas as palavras raça na obra que está em vermelho. Então, o que a gente pode filtrar, a gente está filtrando, né? 186. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Bem, só que ele já ressalta aqui, né? Deixando de revestir corpos materiais. Só tenha por envoltório o perispírito. Então, aqui ele já não está falando, né, de espíritos que ainda precisam da experiência na matéria. Tá? Por isso que a resposta é, né, indicando que esse já é o estado de um espírito puro. Ou seja, ele não precisa mais da experiência material, então ele não reencarna. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro. Essa demarcação não existe. A diferença se vai apagando pouco a pouco até se tornar imperceptível, como a noite se desfaz ante as primeiras claridades da alvorada. Aqui eu me arriscaria até falar uma outra coisa aqui, com relação à escala espírita. O espírito está na, na, na nona classe, aí ele passa para a oitava. Tem uma demarcação? Aí ele passa da oitava para a sétima, para a sexta, tem uma demarcação? Não. Outro dia até lembrei, né, que é muito comum quando você está fazendo faculdade, de você estar cursando o quarto, quinto semestre, e às vezes você faz matérias do terceiro semestre, mas você não interrompe o curso, né? Você não para o curso inteiro para fazer só o terceiro. Não, às vezes você fica devendo matéria e vai matando até você terminar o curso. Eu acho que isso não se dá, eu acredito que isso não se dê só com o espírito puro. Porque o espírito ele pode ter evoluído numa frente, mas ele ainda tem coisas, né, que ele deixou para trás. Mas nem por isso ele deixa de evoluir. Então, essa passagem de um estado menos denso para um estado mais é, de mais denso para menos denso, né? Essa passagem, eu acho que ela vai se dando assim, não tem uma demarcação, né? Igual quando a gente está na escola, né? Sai da primeira, vai para a segunda, vai para a terceira. Não, eu acho que sempre tem essa nuance, né? Mário, Mário, eu entendo a escala espírita uma escala para o nosso entendimento, certo? Mas ela não é rígida. E eu, por exemplo, o espírito pode evoluir mais da inteligência do que da moral, e outro mais da moral do que da inteligência. Ou seja, não existe um limite. Ele vai passando em alguns aspectos e em outros não, até passar tudo. É assim que eu entendo. Não sei se está certo. Eu também entendo assim. Então tá bom. E uma coisa que você falou, a escala espírita. Você não pode se apegar a essa escala. Mais uma vez a gente volta para aquele negócio da analogia. Aqui, aquela escala é só para a gente entender. Porque, olha, se você parte do princípio que Deus cria os espíritos simples e ignorantes e você é imortal, como é que você vai ter uma escala espírita limitada daquele jeito?
A gente coloca a escala na nossa cabeça para a gente ter uma medida. Assim como a gente Sim, mede o tempo, a gente mede distância, a gente mede as classes dos espíritos, para a gente entender. Então, quando a gente fala espírito puro, ou já alcançou o limite, mas tem limite, a gente a nossa cognição só permite a gente pensar até aí, porque a gente não entende o que é infinito. A gente tem que colocar uma barreira ali para poder enxergar esse infinito, né? Sabendo que aquela barreira ali é só para a gente ter noção, né? exatamente. A gente vive em três dimensões, né? Altura, largura, profundidade e tempo, né? Quatro dimensões, né? Aí eu te pergunto, será que nesses mundos mais avançados, mais adiantados, será que são quatro dimensões? Pode ser cinco, pode ser seis. Então, como é que você da quarta dimensão vai dar conta de entender uma quinta? Quando você vai estudar a geometria te possibilita esse pensamento. Quando você começa a estudar geometria plana e você passa, né, para geometria cada vez mais complexa, aliás, é a geometria que vai te dar base para entender todo o funcionamento do universo, né? É a base da matemática, é a base de tudo. Mas quando você joga a geometria e começa a multiplicar essas dimensões, você não fica limitado a quatro. Você coloca cinco, seis, sete, mas como é que você vai explicar isso aí? Tá? Então, nós estamos presos nessa dimensão. Tá? Bem, aí tem gente que vai começar a viajar também, porque tem muita teoria também, né? Teoria das cordas, e tem outras teorias que tentam explicar essas coisas, né? Mas ninguém tem como comprovar isso, né? Fica só no imaginário, né? 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, operando-se essa transformação com a rapidez do relâmpago. E a gente vê que é um terreno que ele está preparando. Depois a gente vai ver muitos artigos na Revista Espírita. Ele vai desenvolvendo essas ideias, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, até chegar na Gênese, né? Aí a gente vai abordar essa questão lá na Gênese, no capítulo de fluidos, né? Quando ele vai falar sobre a constituição do perispírito, a condição de cada globo. Então, aqui é uma pálida ideia que ele já está dando aqui, né? Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada planeta, né? De cada orbe que ele vai. Toda matéria, ela é uma derivação, né, do fluido cósmico universal. Cada globo está num patamar evolutivo, numa densidade, né, mais ou menos. O perispírito tem que ser condizente com a matéria daquele globo. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um globo do que a outros. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Essa é a diferença dos espíritos puros, né? Tem uma nota aqui de Kardec, nota de número 32. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados.
física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter, muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam em condições idênticas. O volume de cada globo e a distância que estão do Sol não guardam necessariamente nenhuma relação com o grau de seu adiantamento. Se assim fosse, Vênus deveria ser tido por mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. É de causar espanto que tenham visto, nesse globo tão adiantado, homens a quem a opinião terrena não julgava tão elevados. Isso, porém, nada tem de surpreendente, se considerarmos que certos espíritos, habitantes daquele planeta, podiam ter sido enviados à Terra para nela desempenharem uma missão, que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, bem podiam ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, finalmente, que naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, pelo fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. Aqui é muito interessante, né? Porque ele está falando, né, de alguns planetas e de como eles são mais ou menos adiantados uns dos outros. Fala do Sol, que não é um mundo habitado, que é um local de reunião de espíritos superiores. De lá, eles, pelo intermédio, né, de espíritos menos elevados, eles transmitem seus pensamentos. E, ao falar de Júpiter, de algumas comunicações de espíritos que já habitaram a Terra, e algumas pessoas se admiram, né, porque a personalidade deles aqui na Terra era uma, e eles se admiram como é que eles poderiam estar em Júpiter. Ele traz aqui as hipóteses, né? Ele poderia ter evoluído, porque em outros mundos também, a própria erraticidade, porque às vezes a gente se esquece, né, que o espírito ele não evolui só na experiência é, é, humana, encarnação. Ele continua evoluindo na erraticidade, se preparando para novas encarnações. Então é interessante como ele fecha, né? Vai fechando aos poucos aqui com esse raciocínio tão lógico, né? As condições de longevidade também não são em toda parte as mesmas que na Terra, e a idade não se pode comparar. A gente estava falando sobre tempo, a gente não pode medir o nosso tempo como se fosse absoluto em todos os outros mundos e também no plano espiritual, né? Evocado, um espírito que havia desencarnado há alguns anos disse estar encarnado há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, os modos de existência não são os mesmos. Ali nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que lá me encontro, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Então, quer dizer, com 6 meses de idade aqui na Terra, um bebê, né? E lá ele já tinha a inteligência de um homem de 30 anos. Então, a gente vê, né, como. Mas o espírito aqui, de uma certa forma, ele conseguiu passar uma ideia, né, de como é diferente. Muitas respostas análogas
foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra uma porção de animais que adquirem em alguns meses o seu desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que deve atingir. É ter uma visão bem curta quem nos toma em tudo por modelos da criação, assim como rebaixar a divindade, acreditar que, fora do homem, nada mais seja possível a Deus. Ah, outra coisa interessante que ele levanta aqui: quando o Espírito fala que os 6 meses é relativo a 30 anos, talvez esses 30 anos lá não passem de uma infância lá, né? Ou seja, o conhecimento que se adquire na maturidade é muito maior e muito mais elevado do que um homem sábio que viveu os 100 anos aqui na Terra. Mais uma vez, né, o Kardec colocando que não tem nada de inverossímil, desde que a gente consiga entender esses ensinamentos de uma forma que a gente não fique preso dentro da nossa experiência humana aqui na Terra. Bem, a gente não vai explorar muito essa questão de Júpiter, de Marte, por quê? Porque nós já fizemos isso. Esse artigo, Kardec, ele vai publicar na Revista Espírita de 1858, de março. Nós fizemos um estudo que está publicado lá no canal do YouTube, né, da Sociedade de Estudos Espíritas e Fraternidade. É o estudo de número 10. Está aqui. Então, aqui nesse estudo que nós fizemos, nós deixamos registrado, revista de março de 1858, é o estudo de número 10 porque está numa sequência na playlist, né? Quando vocês acessam a playlist, tá na sequência. E aqui a gente explorou justamente esse tema, a pluralidade dos mundos, foi um artigo que Kardec escreveu, e nós estudamos também Júpiter e alguns outros mundos. Lá está bem explicadinho esse artigo. Lembrando que nós fizemos, inclusive, dois artigos que está publicado aqui nos comentários. Eu vou abrir aqui, porque esses documentos é só você clicar e você tem acesso ao documento, né? Está armazenado lá. Esse foi o artigo que a gente usou para falar um pouquinho, né, dessas comunicações, quem foram o espírito e o médium que deram essa comunicação, como é que foi essa comunicação, quem eram o médium e o espírito. E nós trouxemos também os desenhos mediúnicos que foram feitos. Essa aqui é a casa de Mozart, no planeta Júpiter, que nós exploramos também, né? Como foi feito esse desenho, como foi essa representação, porque daqui não foi em papel, né? Foi em metal. Aí tem toda a história do médium que fez esse trabalho, como foi executado. E também tem essa casa aqui, casa de Bernard Palissy, no planeta Júpiter. Essa casa aqui, ó. É outro desenho mediúnico também. Seria a casa, né, de Bernard. Lendo o artigo, vocês vão lembrar quem era o Bernard. E tem um outro desenho que é muito interessante. Animais jogando, brincando, né? Jogando na habitação de Zoroastro. Aqui a gente já vê os animais com uma forma humana. É aquela outra coisa que a gente vai estudar também sobre o desenvolvimento dos animais, né? Da alma dos animais.
essa transição em outros planetas, como eles já estão desenvolvidos. Então, esse artigo ele não é só interessante porque ele aborda a vida em outros planetas, mas também a questão, né, a questão dos animais em si, né, lá nesses mundos. Nós então conseguimos encerrar essa temática sobre a encarnação em diferentes mundos, que nós fomos até a 188. Vimos também aqui um pouquinho da Revista Espírita, e como nós indicamos lá no nosso canal, para que todos possam rever e ler com calma os artigos que foram lá publicados. Nós retomaremos no nosso próximo estudo, a partir da 189, Transmigração Progressiva, cena dos próximos capítulos. Então, vamos encerrando assim o estudo de hoje. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.